Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito das movimentações do mercado da bola, porque três atletas aí poderão estar chegando no Clube do Remo nos próximos dias para a sequência da Série C e que o Leão está tentando uma recuperação para sair das últimas colocações da competição nacional. Visando isso também, visando essa recuperação, o Clube do Remo anunciou oficialmente o seu novo técnico. Apresentou na sala de imprensa Rodrigo Santana, que também falou aí sobre algumas expectativas para a Série C. Ainda dá para sonhar com classificação segundo o novo treinador? A gente vai conversar com vocês a respeito disso, inclusive falar sobre o presidente Antônio Carlos Teixeira, que apareceu ali ao lado do novo técnico do Leão Azul Paraense. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante. Entrou no vídeo e deixou o like, é fundamental para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Sábado tem aí a Liga dos Campeões da Europa, grande final entre Borussia Dortmund e Real Madrid, e logo em seguida tem também Sampaio Corrêa e Clube do Remo, ou seja, duas grandes partidas de futebol, para não dizer o contrário aqui, né? Real Madrid e Borussia, depois Sampaio Corrêa e Clube do Remo. Claro que você pode profetizar com a Bet do Brasil. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo, seja em Belém, e também assistindo as partidas fora de casa lá no espaço que fica lá na Vila Container, número 62, ambiente climatizado para você saborear o melhor chopp do Pará com a galera da Araguaia Cervejaria, parceira aqui do Chaves Remista. Bom, pessoal, quero primeiramente falar aqui sobre a apresentação do novo técnico do Clube do Remo, o Rodrigo Santana, de 41 anos, que tem aí, né, passagem pelo Atlético Mineiro, Confiança, montou a equipe do Atlético de Minas Gerais nessa atual temporada, a equipe que nesse momento é a líder da competição da Série C, né, líder da Série C aí de 2024. E o Rodrigo Santana, né, ele falou ali sobre algumas situações que me chamaram a atenção. Logo começando com aquela polêmica envolvendo ali na chegada dele, a situação política lá do político dele, disse que ele se arrepende de ter postado aquela foto, que foi numa situação ali diferente, né, da que foi noticiada, e que isso acabou prejudicando aí a carreira dele, e agora, segundo ele, está focado única e exclusivamente no Clube do Remo, tá? Ele falou também sobre a expectativa envolvendo a competição, falou que ele vai trabalhar com as características do elenco atual e vai conhecer os jogadores nessa semana para saber com quem ele pode contar. Inclusive, ele falou: jogadores que estejam aí, né, a fim de sair, que saiam, e os que estejam a fim de ajudar, que fiquem para colaborar com a gente. Inclusive, um repórter, né, da imprensa paraense perguntou para o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, sobre a situação do Ribamar. O Tonhão disse que o Ribamar que está machucado e que nesse momento a situação psicológica do Ribamar, além da falta de sorte, colaboram aí para a fase ruim dele, e que, segundo o Tonhão, o Rodrigo Santana ainda vai avaliar a situação do Ribamar. Ou seja, eles poderiam, né, a diretoria poderia ter logo resolvido essa situação do Ribamar. Todo mundo sabe que o Ribamar não tem condições de jogar com a camisa do Clube do Remo, já está muito nítido isso. Poderiam ter resolvido isso, mas não. Ainda vão dar responsabilidade para o Rodrigo Santana ir lá e decidir o futuro do jogador. Que com certeza, entre os torcedores,
já não tem mais condições de vestir a camisa do clube do Remo, o Lucas Ribamar. Mas enfim, o Rodrigo Santana falou sobre isso, inclusive não descartou a questão das contratações, inclusive foi perguntado aí sobre os 3 nomes que poderão chegar durante a semana, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Ele disse que tudo isso está sendo conversado com a direção, né, para alinhar em relação ao mercado da bola. Tonhão também falou que as contratações deverão ser feitas com critérios, não adianta trazer por trazer. Enfim, isso foi o que disse o presidente Antônio Carlos Teixeira, que inclusive assumiu, né, a responsabilidade pela fase ruim que o Remo está vivendo. Só o que faltava é ele realmente não ter assumido, né, a responsabilidade. E é o que eu falo para vocês. Ele mais uma vez falou assim: o planejamento foi elogiado por muita gente, né, e que agora não está dando certo, é muito fácil criticar. Sim, o planejamento inicial ele foi elogiado, mas na prática não deu certo. Mas a diretoria junto com o executivo, né, não fez algo para que essa crise diminuísse. E é aí que está o grande problema, ou seja, a gerência, o gerenciamento da crise que é o grande problema, porque o Remo, a diretoria atual do Remo, o presidente Antônio Carlos Teixeira, deixou a crise aumentar e o Remo chegar nessa situação. E detalhe, ele falou que até o momento a grande vergonha do ano foi a eliminação da Copa do Brasil para o Porto Velho. Foi uma grande vergonha realmente. Mas a maneira com que o Remo perdeu a classificação para o Paysandu na Copa Verde e o título paraense também chamaram a atenção pela falta de qualidade do elenco e também esse início desastroso do Remo na Série C, em que todo mundo está vendo que o elenco atual não tem as mínimas condições, né, de seguir sem reforços e também sem as famosas dispensas que deverão acontecer. Bom, então, Rodrigo Santana foi apresentado, vai trabalhar durante essa semana. A gente vai falar também sobre os problemas que ele vai ter para esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, mas o jogo é apenas sábado, a gente vai dar uma esmiuçada aí durante a semana. Hoje, inclusive, a situação no mercado da bola deu uma agitada também aí nos bastidores, né? Porque o Remo precisa contratar, vocês sabem disso. Tem muita gente falando aí sobre janela. Gente, a janela de transferências para a Série C, ela não fecha. A única janela que está fechada nesse momento é a janela internacional. Ou seja, se o Remo quiser trazer um jogador de fora do Brasil, ele tem que esperar até o meio do ano, até o mês de julho, tá? E o Remo, por exemplo, nesse momento, ele não tem risco de perder um jogador para fora do Brasil, porque está fechada a janela, e também para a Série A e para a Série B. Mas o Remo pode contratar jogadores oriundos dessas divisões, assim também como da Série D. Se tiver algum destaque na Série D, o Remo pode contratar, porque dá para contratar. Tem um prazo final, se eu não me engano, é a 15ª rodada para o Remo contratar na Série C. Então ele tem esse tempo ainda para ir ao mercado e trazer essas contratações. Então hoje a imprensa noticiou, inclusive o Magno Fernandes, o próprio Jorge lá do canal Meu Poderoso Leão, falaram aí sobre algumas possibilidades de chegada. O Jorge falou primeiramente sobre o lateral direito Diogo Batista, né, de 20 anos, que pertence à equipe do Coritiba. Ele foi formado na base do PSTC do Paraná, mas desde 2017, se eu não me engano, vem aí jogando pela equipe do Coritiba. Nesse ano de 2024 não ganhou muitas oportunidades e a última partida em que ele entrou, né, jogando pela equipe do Coxa, foi no mês de fevereiro. Mas segundo as informações, ele está treinando aí junto com o elenco. Mas o Diogo Batista tem possibilidade de hoje resolver o nosso problema na lateral direita? Olha o que eu perguntei. Ele tem possibilidade, tem condições técnicas de resolver o nosso problema na lateral direita, porque o Remo tem um drama na lateral direita, né? O Thales se machucou e não joga mais a competição. E o Vidal é esse lateral que a gente viu aí no último sábado, né? Lateral horrível, colaborou em muito ali para o segundo gol, terceiro gol da equipe do Náutico, muito fraco tecnicamente. Então o Remo precisa urgentemente contratar. Então o Diogo Batista aí surge, como uma possibilidade de mercado das contratações. Outro nome que surgiu hoje, o próprio Magno Fernandes trouxe a informação, é o do Roberto, lateral esquerdo de 33 anos, com passagens por Vitória da Bahia, Novo Horizontino, Ituano, Figueirense, Chapecoense, que estava, né, atualmente na equipe do Vila Nova de Goiás. Nesse ano de 2022, ele fez 22 partidas com um gol e 2 assistências. Inclusive, ele estava na partida
a última partida aí que o Vila Nova jogou da Copa Verde, aquela goleada para o nosso rival por 6-0. E muitos torcedores, inclusive, né, já estão aí criticando o nome do Roberto, porque, de uma certa forma, ele participou ali, né, do jogo que o Paysandu desfilou em campo e acabou montando aquela goleada ali que praticamente já deu o título da Copa Verde para o rival. Então o nome do Roberto acabou sendo criticado por isso, e ele teve aí a sua saída também anunciada da equipe do Vila Nova de Goiás. E outro nome que surgiu também junto aí com o Roberto e também o Diogo Batista é do atacante William Barbio, tá? De 31 anos, que atualmente está na equipe do Amazonas, lá de Manaus, disputando a Série B. Ele tem passagem por Ipiranga, Atlético Goianiense, Bahia, e se destacou de uma certa forma melhor tecnicamente na equipe do Vasco da Gama, em torno do ano 2012, 2013, né? Então, também teria aí a sua é, contratação anunciada pelo Clube do Remo nos próximos dias. Então, William Barbel, que é um jogador que atua pelo lado do campo, né? Não é aquele centroavante, um jogador que gosta de jogar ali pelo lado esquerdo, inclusive jogou aqui em Belém pela equipe do Amazonas contra o Clube do Remo na Copa Verde, não vem sendo muito aproveitado na Série B e também estaria no radar azulino para chegar e reforçar o Leão nessa sequência de Série C. E uma coisa também que me chamou a atenção foi que o executivo de futebol, o Sérgio Papelim, não participou hoje da apresentação do Rodrigo Santana. Algumas pessoas estão dizendo que o Papelim não participou do processo de escolha do Rodrigo Santana, tá? E que talvez por isso não participasse ali da apresentação. Mas eu imagino que ele não participou dessa apresentação muito por conta do desgaste da sua imagem em relação às últimas declarações, a fase que o Remo vem passando, né? As cobranças em cima do trabalho do Papelim, e por isso também deve ter sido ali, né? Meio que poupado de participar ali da na entrevista da apresentação do Rodrigo Santana na sala de imprensa do Baenão. A gente vai aguardar as atualizações aí do mercado da bola. O Remo que fez um trabalho hoje com o Rodrigo Santana já no campo e joga no próximo sábado contra o Sampaio Corrêa às 5 da tarde lá em São Luís, tá? Hoje à noite a gente vai estar ao vivo no programa Voz da Galera aqui no YouTube e a gente vai estar trazendo mais algumas atualizações para vocês sobre a situação do mercado da bola e essas prováveis contratações da equipe do Clube do Remo. Beleza? Galera, mais uma vez eu peço muito like de vocês, é muito importante que vocês comentem os assuntos. Essas contratações estão aprovadas, na opinião de vocês, para a sequência da Série C? Vocês acham que eles têm a possibilidade de ajudar o Remo? E queria que vocês também verificassem a inscrição, compartilhassem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!